Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é fiel, dele é a fidelidade. Vivemos segundo promessas excelsas, fiel e verdadeiro aquele que nos sustém, aquele que a sua graça nos basta, segundo a nossa fraqueza. É na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoou. Se tiver de gloriar em algo, antes gloriai em vossas fraquezas, e não useis de vãs comparações, mas antes examinai a si mesmo a ponto de gloriar por estarem sendo achados como cumpridores, não por si, mas por meio daquele que tudo opera e executa. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, sem ele nada do que havia sido feito. Pois ele não divide da sua glória com a carne, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada em nós, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a ele seja toda honra e toda glória para hoje e todos sempre. Ele é o sim, ele é o amém, ele é aquele que nos sustém e nos fortalece. Benditos são aqueles que com ele perseveram, bem-aventurados, limpos de coração, que herdarão o reino dos céus. Aqueles que santificam-se por meio da palavra, enquanto há tempo, assim como purifica-se enquanto há tempo, do interior para fora, aonde há expiação pela culpa dos pecados. Três proclamam num, o que era a palavra sendo a água e o Espírito, agora com o sangue, a água transformada no vinho, que faz a expiação pela culpa dos pecados, um Espírito pronto e experimentado em toda boa obra para nos instruir sempre nos caminhos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por aquele que ascendeu às regiões celestiais. O enviado, o Verbo, que era Deus e estava com Deus, e o Pai o enviou e o fez carne, concebido pelo Espírito, gerado à sombra do Onipotente, aquele que fez grandes sinais que seria impossível enumerar a todos, assim como a palavra diz. Esteve morto, passou pela morte, morte de cruz. A palavra relata aquele grande espetáculo no monte de Sião, onde ali as mulheres, ele disse, se fazem assim com o madeiro verde, quanto mais estiver seco. Mulheres de Jerusalém, porque chorais por mim, antes chorais por vós e vossos filhos, porque aquele que ascendeu às regiões celestiais, o Pai o justificou ao terceiro dia, coroado com coroa de espinhos, chicoteado, esbofetado, cuspiram na sua face, bateram com uma cana, e assim aquele que o Senhor ungiu o seu rei no batismo de fogo, um batismo de fogo, do qual, quando diziam que poderiam passar, ele disse, não podeis, ele sendo a primícia da ressurreição, mas ele disse, todo aquele que negar a si mesmo e carregar a sua cruz e vier após mim, também beberá do cálice, a sede, a vontade, a fome e a sede de justiça. Buscai sempre o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. E assim perseverais, sejais firmes e constantes, segundo aquele que tudo opera e executa, aquele que nos sustém, nos fortalece, aquele que é fiel. O grande eu sou, antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Aquele que fez as suas aparições há cerca de 40 dias, e disse, não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e ele vos enviará em meu nome
o outro Consolador, o advogado, aquele que tudo opera e executa, do qual recebemos, quando cremos, o batismo com o Espírito e com fogo, com a ascensão de Cristo, do qual só é possível através daquele que tudo opera e executa, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias de boca, e se demonstra pelo bom proceder através do bom testemunho, para que as almas venham até Cristo e, após ter um encontro com Ele, sejais seus imitadores, assim como nós somos. Bem-aventurados aqueles que permanecem, porque a palavra diz que aquele que está como imitador de Cristo jamais vai adiante do seu mestre, mas aquele que o imita será como o seu mestre. É certo que ele é o elo da perfeição, nós tropeçamos de alguma forma, mas mesmo assim ele é um advogado que nos defende do acusador. E ainda temos um juiz supremo que está no alto, acima de todos, pois o Senhor o concedeu o juízo e tudo está sobre os cabelos dos seus pés, aonde está no centro do trono, de pé como quem pisa uva nos lagares, governa com justiça, com equidade, na imparcialidade e exerce o direito. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Chamado filho do homem, mas não é homem para que minta, tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar, e ele é aquele que glorificado e santificado, tanto no céu e na terra, o sim, o amém. Dele é o poder, o reino, as riquezas, para hoje e todos sempre. Amém.